Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estar à conversa sobre o pensamento e os sinais de despertar. Ok, no fundo vamos tentar só fazer uma conversazinha, não há propriamente uma temática estanque em que estamos a ensinar. Hoje é desmistificação pura e dura, até para que entre em contacto connosco e nos vá sugerindo mais e nos dê mais dicas. Até já. Ok, então hoje o tema vai ser sobre o pensamento. Que é isto de pensar? Como é que funciona, Exatamente. Como é que flui. No fundo, tentar entre nós aqui fluir, deixar seguir uma conversa para que entenda o que é que nós achamos que exatamente é isto do pensamento e como é que funciona, porque depois a ideia é transpor para toda esta história de estarmos a despertar. Exatamente. Ora bem, isto aqui do despertar, isto em termos gerais, porque eu vejo o despertar algo como muito genuíno, autêntico, algo que é mais... Algo pessoal, ou seja, o despertar não é feito da mesma forma por toda a gente ou coletivamente. Exatamente, ou mas seja, coletivamente há mudanças. Sim, claro, mas tem que haver uma certa sintonia, um clímax. Tem que Há haver um ponto que mexe. Exatamente, há aqui uma espécie de uma... É aquilo que eu chamo o clique. Exato, é uma frequência que vai tomando lugar e despoleta. E as pessoas sentem o mesmo, vivem o mesmo e vibram pelo mesmo. Ou seja, mas isto aqui na Gênese, isto do despertar, isto está muito na forma como nós pensamos. Sim. Ou na forma como nós olhamos para as coisas que acontecem nos nossos processos, muito em conta com a nossa cultura, com a nossa educação, as vivências que nós tivemos com a família, com a sociedade e por aí fora. Temos outras condicionantes, como a televisão, que nos condiciona imenso, em alguns casos. Sim, até podemos começar a fazer a divisão da seguinte maneira. Todo este despertar de que falas, e muito bem, com essa lógica de que é uma coisa muito pessoal, ela é uma coisa muito pessoal. Mas ela está ultra dependente de coisas que se estão a amontoar. Sim. E que estão elas... É a mesma coisa que se eu for pegando no meu copo de água e for pondo constantemente açúcar, chega a uma altura em que o açúcar não dilui. Há uma saturação. E aquilo que está a acontecer é que a nossa sociedade, a nível de componente social, há uma saturação. Neste momento tu vês o consumismo está exagerado, as políticas não funcionam, injetam-te crise pelas veias para que tu possas deitar cá para fora e suar dinheiro. Fazem as greves por todo lado, e não estou só a falar de Portugal, até porque Portugal é, como nós sabemos... Manhã dos melhores exemplos. Não, Portugal é um paraíso. Em termos de revoluções. Tanto quanto eu ouvi dizer através do nosso governo, Portugal é um paraíso, só tem mais greves do que no governo anterior, mas isso não interessa nada. O que interessa aqui é entendermos que nós só vemos aquilo que nos deixam ver. E então, estas greves, as vestes amarelas ou os coletes amarelos, como quiserem chamar, os problemas na Venezuela, isto está a fartar. Problemas na Síria, no Irão. Isto está a fartar o mundo. E o mundo está a ser... Lá está, os pontos de crise provocam-nos. E o mundo está a tentar abrir os olhos. Qual é o problema? O problema é que existem as redes sociais. Exato. E na era da informação, em vez de ficarmos mais inteligentes, ficamos mais estúpidos. Ou seja, em vez de estarmos só focados, antes disto aqui das redes sociais e das modas do Facebook e do Instagram e mais não sei o que, antes estávamos só focados nas nossas vidas. E qualquer coisa que acontecesse dentro dos nossos perímetros iam despertar essa atenção. O que é que acontece agora? Nós com o Facebook, nós agora estamos em constante comunicação com o mundo, nós podemos espelhar aquilo que nós somos, seja bom, seja mau, ou seja... Dúvida. Todas as coisas boas e mais vão para ali, para aquela rede social, para aquela colmeia, se é que podemos chamar assim, e, ou seja, nós agora estamos mais inundados pela informação e pelas... Basicamente foi a maneira como eles conseguiram controlar, porque nós na componente natural
das coisas, nós conseguimos ver que há cada vez mais catástrofes naturais. De facto, o eixo magnético da Terra está a mudar de lugar. Também não exagerem, não digam que vai haver uma inversão de polos, também não exageremos. As mudanças climatéricas, existem muitas coisas que estão aqui a ajudar. E depois, o que é que as pessoas fazem? Como tu dizes, o bem e o mal levam tudo para o Facebook, levam tudo para o Insta. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que, em vez de haver pessoas a acordarem, há pessoas a ficarem ofendidas por tudo e por nada. Ficam ofendidas porque alguém não... Olha, a última. Ficam ofendidas porque alguém tem fotografias de estátuas que têm arte de, sei lá, de Michelangelo, e tem que se tapar as partes íntimas da estátua porque isso é estúpido, é o que é. E irrita solenemente porque tu hoje em dia tu vais para o Facebook e em vez de usarem o Facebook para dizerem de si, aprenderem com os outros, vão para o Facebook para serem virgens púdicas, dizerem que estão ofendidas com tudo e mais alguma coisa, ou então vão para lá para insultar, que é para deitar, extravasar, quando nós devíamos usar esta era da informação para aprender. Eu acho que nós estamos a viver muito uma época de narcisos. Ou seja, e eu considero que estas ferramentas sejam muito boas, estas ferramentas digitais e estas redes sociais, porque permite-nos estar em partilha de informação e em aprendizagem, de facto. Aliás, até temos boas ferramentas como grupos, como temos o grupo do canal Portugal Místico. O grupo do canal Portugal Místico, onde é verdade as pessoas estão a ouvir-nos, estão a levar com as nossas versões das coisas e fazem, espero eu, as próprias resoluções e as próprias conclusões. De todos estamos aqui a dizer que nós somos os detentores da verdade. Exato, mas não estamos a impingir, mas estamos a provocar não só um pequeno despertar para aquelas pessoas que não tinham ideia daquilo que ouvem a falar, ouvem aqui falar no canal. Estamos a dar o clique. Exatamente, mas isto aqui está a promover algo positivo. Agora, quando vemos em termos generalistas, nós vemos aqui um controle de opiniões a uma grande escala. Ou seja, parece que nós subimos uma escalada na era da informação, mas ao mesmo tempo subimos um degrau e descemos dois, porque estamos a usar isto de forma perversa, estamos a usar isto de forma doentia e não nos está a fazer bem em termos de crescimento espiritual ou de intelectual, por assim dizer. Porque o crescimento humano que é dado porque sabemos aquilo que nos deixam saber. O crescimento humano é controlado, e é controlado por religiões, sociedades secretas, interesses económicos, políticas, adversidades familiares, e tudo isto é que nos está aqui a controlar e a dominar. Ora, quando isto nos está a controlar e a dominar, eu não estou a dizer que a religião está errada. Na minha opinião, todas as religiões estão certas. Todas as ideias estão corretas. O problema é que tem homens e mulheres, mas tem sacerdotes. Quando seja o que for ganha o advento do sacerdotalismo, patriarcal, torna-se, neste caso patriarcal pior ainda, não é? Mas quando o advento do sacerdotalismo toma lugar, ou seja, deixa de ser a ideia religiosa de a procura de um ser bom, não, é um homem que sabe qual é o ser bom correto para ti. Exato. E estamos aqui a falar de dogmas e de certos conhecimentos que eram muito úteis e funcionais há umas centenas de anos atrás. Ou seja, mas isto aqui ainda se transporta para o presente. Sim. Ou seja, ainda nos tentam dominar com conceitos e demagogias nos tempos atuais. Claro. Ou seja, isto é estúpido. As pessoas também chegam a um ponto que se começam a fartar disto e começam a ver a verdade. O problema é que, se calhar, as próprias redes sociais são a contra-informação necessária para entreter as pessoas o suficiente para que não acordem. Mas há gente a acordar. Há pensamentos que funcionam. E, transpondo aqui a nossa conversa para aquilo que nós tínhamos como mote inicial, porque se nós começarmos aqui a conversar nunca mais nos calamos, e então se for uma crítica, me dizem que nós somos críticos, é para isso que cá estamos. Passando isto para o pensamento, tudo isto tem muito a ver com a maneira como o pensamento flui, porque as pessoas dizem, ou achavam-se, ou dizia-se antigamente, que cada um pensa à sua maneira, pensa para si e que é completamente independente dos outros.
Eu lamento discordar, porque não faz sentido. Sim, eu também nós estamos num processo de pensamento de colmeia, a chamada hive mind, e quem estiver em controle e souber como isto funciona, vai controlar a colmeia. Aliás, nós até temos o melhor exemplo que acontece com toda a gente que passa pelo processo escolar. Nós temos um professor que está a desempenhar o seu papel de instruir os alunos que estão à sua frente. Numa escola completamente obsoleta e marcial. Exatamente, e já nem falo por aí, mas temos aquela gente toda, aqueles alunos a comerem da mesma informação. Ou seja, aquelas mentes estão a ser moldadas pelo papel daquele professor. Exatamente. Que representa um papel muito importante na sociedade hoje em dia e que muitas vezes os professores são, de certa forma, espesinhados. Sem dúvida. Se nós formos ver, é assim, o que é isto do pensamento que, como tu dizes, está a ser moldado e já estávamos a falar no início de rebanhado até pelas dogmas, pelas religiões, as sociedades secretas, etc. O que é isto do pensamento, então? Nós podemos ver isto nas três vertentes. Pensamento pela ciência. O pensamento existe, a ciência comprova a existência do pensamento, pode ser medido. Existem fluxos elétricos que podem ser medidos e que dizem que determinada parte do teu cérebro está em funcionamento, o lado motriz ativou, o pensamento racional ativou, estás a usar o pensamento imaginário, porque dá para medir, dá para seguir. Mas o que é isto, o pensamento? Onde é que está? Está na cabeça? Está debaixo de um braço? Como é que ele é criado? Pensamento. O que é isto? Exatamente. Vamos ao lado mental. Tens as ciências da psicologia, a psiconeurolinguística, tens ali imensas ciências que tentam explicar-te o que é isto do pensamento, mas sempre uma coisa individual, é teu. E só conhecemos uma pequena parte do nosso processamento mental. Claro que sim, claro que sim. Só conhecemos uns 10% ou uns 12%, deve ter subido agora. Tudo o resto nós não sabemos exatamente o que é que está a fazer, mas que está a fazer alguma coisa está. Ou seja, mas todos os estudos e teorias estão à volta destes 10% e 12%. E todo o resto? Tudo o resto está em funcionamento e não se sabe muito bem o que está a fazer. Exatamente, o que é que... Ou seja, falta-nos falar de... Então vamos para o lado energético. Porque se a ciência explica, mas não sabe o que é. Se o lado mental te diz que existe, mas não percebe muito bem, então vamos para o lado energético. E o que é que sobra? Gurus, bruxos e coisas afins. Ou seja, estas pessoas estão a sair de um dogma e estão-se a meter num pior. Porquê? Porque já não é um conjunto de sacerdotes a mandar nela. É um só e com uma só ideia, a dele. Agora, há gurus e sacerdotes e bruxos que são honestos? Claro que sim, claro que há. Há bons e maus profissionais em todas as áreas, mesmo aquelas que possam ser menos agradáveis de ter ou menos... Ou serem tabu ainda. Ou ainda estarem num processo de tabu, menos aceitos, não é? Mas será que eles conseguem explicar o que é o inexplicável pensamento? Só no dia em que a ciência, o lado mental, ou seja, o corpo, a mente e a energia se unirem para explicar o que é o pensamento, é que o ser humano está minimamente preparado para entender o que isto é. Portanto, tem muito a ver com a ideia de para onde é que tu vais encontrar o teu pensamento? Vais encontrá-lo quando tu estás a pensar numa só coisa? É só tu que estás a pensar nisso? Acreditas nisso? Alguma vez fizeste alguma coisa sem pensar? Isto é possível? Pois, exatamente. E às vezes nós chegamos ao ponto de, pela nossa sensibilidade, de percebermos o que é que os nossos filhos pequenos têm. Ou namoradas, ou namorados, ou até animais, até vou mais longe, pelos animais, nós até conseguimos perceber intenções, emoções, estados de espírito. Ou seja, nós sentimos o pensamento. Exato, e não precisamos de falar. É uma espécie de peso que está à volta da pessoa, que de alguma forma nós captamos isto. Sim. E que não é preciso necessariamente palavras. É muito importante que se entendam pequenas bases, e isto porque temos que também tornar este vídeo um bocadinho mais lógico e não só uma conversa. Então, pensa assim, sempre que tenho que fazer seja o que for, tenho que pensar. Ponto final. Exato. Então, pensamento gera ação. Se pensamento gera ação, então tudo aquilo que nós fazemos é pensado por nós. Inevitavelmente. Se assim é, respirar.
beber. Eu estou a respirar, certo? Tu estás a beber, tu tiveste que pensar para beber, e para respirar eu tenho que pensar, mas eu não me lembro de ter pensado que tinha que respirar. O que quer dizer que se muita gente pensar em respirar, existe um pensamento, numa espécie de mundo de pensamentos, que é comum a todas as pessoas. Daí ser fácil, ser rápido, é comum. Quando um cientista começa a pensar numa determinada coisa, será que é só ele que está a pensar naquilo? Ele é que é o mestre? Ele é que é inteligente? Ou é toda a humanidade que está a caminhar num processo em que o pensamento coletivo se desenvolve e desenvolve uma nova área? E que lhe deu comida para pensar sobre aquilo. Exatamente. Aliás, esta é uma das grandes teorias do próprio Einstein, que tem tudo a ver com a ideia de um mundo dos pensamentos, uma mente coletiva que vai transmitindo, que vai ordenhando algum pensamento e vai distribuindo pelas pessoas. Ou seja, as pessoas respiram todas porque todas pensam nisso. Ponto final. É a mesma coisa que os animais, os gatos fazem sempre aquilo, lambem-se sempre para tomar banhito. Todos? Sim, todos. Como? Como é possível? Mas é que é instinto. Mas não pensam? Como é que tu fazes, seja o que for, sem pensar? Tu, um gato, seja o que for, tens que pensar, tem que haver um processo de pensamento. Ora, temos aí um excelente exemplo. Todos os gatos fazem aquilo porque todos os gatos partilham de um pensamento que os leva a um determinado processo. O que é que eu quero dizer com esta existência grupal dos pensamentos? É que estamos todos interligados. Não há a individualidade. Tu não és tu não pensas na tua cabeça. Tu pensas no mundo dos pensamentos e vais lá buscar o que tu quiseres. E cada vez isso é mais notório. Agora, a maneira como tu depois te tornas em ação, aí já vai depender daquilo que tu és e daquilo que tu te tornaste. Ou seja, é natural que se há 1, 2, 10, 30, 1000 pessoas a despertar, que cada vez haja mais. E já dizia o Hermes, 3 vezes grande, que o universo é mental. Exatamente. Ou seja, nós com as nossas mentes, nós constituímos este universo ou esta realidade. Sem dúvida. Em que todos contribuímos para isso. Agora, arranjamos aqui formas de manipular ou controlar melhor os elementos que estão à nossa volta, mas há uma espécie de sintonia coletiva. É inevitável. Porque caminhamos todos para o mesmo. É inevitável. E depois, é tão inevitável que nós podemos ir mais longe. Pensa assim, então, se para eu fazer seja o que for, ou seja, se para algo me acontecer, ou algo ser feito por mim, ou pelas minhas células, eu tenho que pensar, então eu penso em ficar doente. Eu estou doente porque pensei nisso. Então e os vírus e as bactérias? Também estão lá, porque também são seres à sua forma de pensamento. No entanto, porquê é que eu fico doente por pensar em doenças? Ficas doente por pensar em doenças porque o corpo acredita em ti e diminui-te as tuas capacidades imunológicas e diminui-te as tuas respostas, diminui-te a tua vontade de resistência e permite-te ficar doente. Já lhe aconteceu estar um dia de manhã e umas picadas na garganta. Estou a ficar doente. Acabou de dizer ao seu corpo, amigo, podes ficar doente à vontade que eu deixo. E o que é que nós fazemos logo a seguir? Vou tomar um Brufen. E porquê é que vais tomar um Brufen? Tem umas picadas. Mas estás doente? É uma inflamação? É uma infecção? Já sabes que sim? Não. Mas é melhor. Porquê? Porque eu sou médico de mim. Toda a gente é médico do mundo. E depois dá no que dá. Claro, nem toda a gente vai para o Brufen. Há quem ponha uns óleozinhos essenciais nas orelhas ou aquilo que for. Mas já está mentalmente a aceitar o pensamento de que está a adoecer. E quem aceita o pensamento de que está a adoecer está a ficar doente. Exato, até podemos ter outro exemplo, um exemplo mais prático. Acontece muito com as crianças ou com os adolescentes em fases de testes. Eles entram em processos depressivos, ansiosos por causa do peso, do teste. E muitas vezes vemos a ficarem doentes, literalmente doentes porque estão nisso, ou a isolarem-se porque não se sentem capazes de tal coisa, mas então começam a entrar no estado de doentio. Então,
Estamos a falar aqui de processos em que o pensamento interfere na... Então imagina o que é os ultrapensamentos. Os pensamentos que são mesmo a sério. Aqueles que são tão fortes como os instintos animais, nomeadamente as emoções. O amor, o ódio, a raiva. Agora pensa, eu tenho um colete amarelo, vou para a rua dizer que não gosto do governo. Tu tens um colete amarelo, vamos os dois para a rua. Se formos muitos, o teu pensamento, o meu pensamento, o pensamento de todos, cria aquilo então, que se chama uma maralha de pensamentos, que hoje em dia dá a maralha que nós vemos a acontecer na França, e que nada tem a ver necessariamente com a gênese do que era a ideia, e sim com aquilo que o excesso e o conjunto energético dos pensamentos, provocados depois por pessoas bem colocadas no sítio delas, vai criar a maralha ou o comportamento de turba. Isto é super importante para nós entendermos que é assim que as nossas pessoas superiores nos controlam. Essas pessoas superiores, eu podia dizer governo, mas não são eles que mandam, eles não mandam em rigorosamente nada. Eu podia dizer sociedades secretas. E então, breve, podíamos pôr aqui uma pirâmide. Vamos pôr, uma pirâmide com um olho no meio e andamos a ser perseguidos pelos Illuminati. Ui, que já vamos ter o vídeo a ser censurado. Claro que não é isso. É isto e tudo o resto. Tudo o resto é o que nós permitimos que nos fazem. Nós é que permitimos ser controlados. Como? Alimentando-nos de muito Facebook e muito Instagram e fazendo a foto, a célebre da selfie, em que eu fico, para mim, bonito logo de manhã, e depois desligo o telemóvel e vou chorar para o canto. Ou seja, estou a inventar um mundo, mas não acredito nele. Eu acredito naquilo que me deixam acreditar, porque todos os dias no telejornal me dizem que estamos em crise, e que vai acontecer isto, e que vai acontecer aquilo, e do outro lado morreu não sei quanto. E isto é que está a alimentar-nos. Exato, e as televisões não são de facto o melhor exemplo. Não. Porque televisões e cinemas, porque provocam-nos com imagens, alimentam-nos com imagens. Vamos falar aqui da América. A maior parte dos filmes dignificam a América como os heróis do mundo, aqueles que vão salvar a humanidade. E depois vai saber. E mais não sei o quê. E estão a focar todas aquelas imagens para a América. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo estão a demonizar quem lhes interessa. Claro, estão a fazer o processo de controlo das massas, como? De duas maneiras. Através dos nossos sentidos, através de divisão. Ou seja, tu és de direita, tu és de esquerda, tu és contra não sei quem, tu és cristão, tu és islâmico. Dividir para conquistar. E quanto mais as pessoas estiverem bem divididas, melhor elas vão ser conquistadas e dominadas. Exato, mas nota-se bem aqui este controlo, porque manipulam a nossa opinião e o nosso pensamento, principalmente, e desviam-nos para uma determinada direção. No fundo, aí estamos a ser controlados. E no fundo, isto quer dizer que acabamos nós por ser desvirtuados pelo processo de alteração dos nossos pensamentos, que é a lei da atração. Mas vamos falar mais disso dentro de nada. Olá, bom dia, e hoje este pequeno vídeo é único e exclusivamente para o auxiliar a entender como é que funciona o canal no site portugalmístico.com. Quando acede a portugalmístico.com, aquilo que irá notar é que todo o site está a ser renovado aos poucos. Aliás, queremos que tenha uma experiência que vá sendo renovada e que vá sendo cada vez mais adaptada a si. Uma vez que esteja no nosso canal, pode sempre aceder à forma de ser nosso seguidor, à forma de ser nosso associado. Se for um nosso seguidor, então terá uma contribuição que é uma contribuição da sua parte, uma contribuição simbólica que nós desde já lhe agradecemos. É uma contribuição de 3 euros. Essa contribuição, uma parte será obviamente
para a constituição deste canal, a manutenção dos websites, e outra parte será para nós canalizarmos na direção da ajuda à AELP. O associado já possui uma outra vertente, já é um preço diferente, já é uma contribuição, um investimento da sua parte diferente. Esse investimento vai lhe permitir também ter não só os descontos de acesso à loja online, vai lhe permitir descontos em todas as formações essas que podem ser presenciais, podem ser online, ou então também nos nossos cursos impressos ou em qualquer outra publicação que nós possamos ter na editorial. Portanto, fique desse lado e não se esqueça de em 2019 iniciar o ano a ver o canal Portugal Místico. Continuação. Sendo assim, nós criamos a nossa própria realidade. Então as tristezas, as alegrias, as melancolias, todos os processos. Somos nós os culpados de tudo isso? De certa forma, sim, porque de facto, aliás, eu costumo dizer que nós só temos aquilo que merecemos, não é? É aquilo que nós queremos, acaba por acontecer. Isto tem muito a ver com aquela coisa que aí há uns anos esteve na moda com o livro segredo, a lei da atração. Ou seja, aquilo que a gente pensa, nós atraímos para nós. O grande problema é que nós não sabemos lidar com o nosso pensamento. Se não, vejamos, as pessoas tentam sobreviver constantemente. Elas tentam sobreviver às suas ansiedades, elas tentam sobreviver às suas doenças, tentam sobreviver às situações de tristeza, mesmo quando elas estão em coisas boas, nomeadamente em processos de alegria, de felicidade. O que lhes acontece é que elas tentam guardar rapidamente na mente, mas não dão grande pensamento às coisas, ou seja, não estão a trabalhar a lei da atração no meio disto tudo. Então, obviamente que aí há uns anos falou-se disto no livro segredo. O livro segredo é uma treta. A lei da atração do livro segredo é: comprem o meu livro e não são vocês que vão ficar ricos, sou eu, basicamente. Porquê? Porque o livro segredo só falava de ganhar dinheiro para comprar Ferraris e de ser rico e... Não, isto vai muito mais longe, e o mais importante é nós percebermos que a lei da atração se dá em tudo aquilo que é mental. Aliás, hermetismo, o universo é mental. Exatamente. E se o universo é mental, nós podemos criar o pensamento. Nós temos que deixar de sobreviver e começar a viver. Como? Instruindo, criando um pensamento que seja mais fluido, criar algo, ou seja, que fique diferente. Perpetuarmos um crescimento a nível mental. Sim. Ou seja, para atrairmos aquilo que mais desejamos e não nos deixarmos condicionar por processos destrutivos, por pessoas que tentam dominar a nossa vida e tudo isso. É o estar mais consciente daquilo que sentimos. Exatamente, e pensamos. Viver conscientemente, deixar de sobreviver e passar a viver. É como irmos. Lembras-te daquilo que a gente estava a falar há pouco, o mundo dos pensamentos. Então, eu dei até o exemplo de respirar. Eu respiro, tu respiras, nós estamos aqui os dois mentalmente, pensamos em respirar, nem notamos que o fazemos, e isso faz com que a gente respire. Ok, respiramos e funciona. Respiramos nós, respiram em casa e nós vamos todos fazendo isto. A questão é, e quando temos aqueles pensamentos maus, será que os pensamentos são nossos? Será que o pensamento respirar é nosso? Ou seja, os pensamentos, na verdade, eles não são nossos. É o que nós fazemos com os pensamentos que vêm para nós que faz a diferença. Nós temos a nossa capacidade de ir buscar pensamentos, seja lá onde for, não interessa onde fica o mundo dos pensamentos, se é outra dimensão, se está numa frota estelar estacionada do outro lado da Lua, não interessa minimamente, nem quero saber. O que é que eu quero saber? Quero saber o que é palpável, o que é lógico e aquilo que nós podemos comprovar. A ciência prova que nós pensamos. Dá para medir e dá para entender. Portanto, não é uma pseudociência, é ciência a provar que o pensamento está lá e que nós só utilizamos aquilo que queremos no nosso pensamento. Como tu dizias, só uma porcentagem até que é identificada. Depois, mentalmente, a psicologia fala-nos, olha o número de pessoas que sofrem de bipolaridade. O que é bipolaridade? Serão personalidades diferentes dentro da própria pessoa? Ou serão pensamentos estanques que se autodividem e que criam personalidades diferentes? Será que é a pessoa que tem um problema? Ou é a maneira como ela vai buscar os pensamentos mediante a sua sobrevivência?
O que eu quero dizer aqui é Ou seja, então nós estamos constantemente num estado de lei da sobrevivência. Em que tentamos sobreviver à nossa própria mente. Exatamente. Mas esta é condicionada por aquilo que nós conhecemos. E como agimos inconscientemente e não conscientemente, nós vamos buscar todos os pensamentos que nos vêm à cabeça. Ou seja, sim, eu vou buscar o pensamento de respirar, sim, eu vou buscar o pensamento de não sei o quê, mas também vou buscar o pensamento mau de que me vai acontecer não sei o que mais. O pensamento não existe. Esse não é real. É o que eu vou fazer desse pensamento. Eu posso ir buscar o pensamento mau e transformá-lo. O que é que ele quer dizer? Será que é para eu me proteger? Será que é para eu fazer diferente? No fundo é muito isto, é fazer diferente, fazer mais, deixar de estar sentado no sofá. No sofá ninguém viaja, a não ser que esteja a dormir no sofá, e mesmo assim não é propriamente uma viagem funcional. É fazer aquilo que realmente nos faz feliz. É traçar objetivos como nós fizemos no primeiro vídeo de 2019. Sim, vida nova. Traçar objetivos corretamente é, no fundo, já criar alguma consciência, porque nós temos que perceber que nós podemos ser, nós podemos fazer, nós podemos acontecer exatamente aquilo que nós quisermos, mas para isso nós temos que saber utilizar o nosso pensamento, deixar de sobreviver, ou seja, deixar de ser inconsciente e tornar o mais consciente possível. E para isso, porque há muita gente que aí em casa pode estar a dizer, ok, isso é tudo muito giro, até te faz muito sentido. E como é que se faz isso? É simples. Simples, é ganhar consciência. É partir de dentro para fora. O que é que me faz bem? O que é que não me faz bem? Este pensamento faz-me bem? Não. Se este pensamento não me faz bem, então ele não me faz falta. Esta pessoa faz-me bem? Não. Se não me faz bem, não me faz falta. Esta circunstância, este emprego, faz-me bem? Não. Então não faz falta. Ah, mas é que eu preciso ganhar dinheiro. Fantástico. Então tens de criar objetivos para sair desse emprego. Quando? Agora. Cria objetivos agora, que é para o mais depressa possível poderes caminhar conscientemente para aquilo que tu queres. Ok, aí já fica mais notório as limitações que nós às vezes impomos a nós próprios. Ou seja, a questão do dinheiro aqui, que é um dos problemas para a maior parte das pessoas, que vive numa sociedade que se alimenta dos movimentos financeiros e nós precisamos do dinheiro para sobreviver. E que nos divide graças a isso. E isso é um medo terrível que está na cabeça de toda a gente e que condiciona muitas pessoas. Vamos mais longe. Estavas a falar da sociedade. Ou a morte. A morte, mas vamos falar da sociedade, vamos mais longe. Acha que está em crise? Acha que o país está em crise? Ah, porque temos muitas greves. E porque dá constantemente no telejornal que estamos em crise. Ah, porque não há dinheiro. Não há dinheiro? Já viram? Têm visitado os shoppings mais próximos de sua casa? Têm visto o número de iPhones, o número de iPads ou de tablets que são vendidos? Há crise. Eu ainda me recordo de ouvir dizer crise, crise, menino. Era quando uma sardinha era para 3 pessoas. Aonde é que estamos em crise? Está provado cientificamente e por estatísticas que o ser humano dos países civilizados, neste caso daquilo que nós podemos ou que nós conhecemos como Comunidade Europeia, está provado por estatística que o ser humano nunca esteve tão bem. No entanto, as pessoas têm a tendência a achar que nunca se esteve tão mal. Nunca houve tanta liberdade. Nunca houve tanta igualdade. Agora, já estamos na liberdade correta? Já estamos na igualdade certa? Não. Mas já esteve pior. Então vamos parar e conscientemente dar os parabéns por o que já conseguimos e vamos dar um passo em frente para melhorar isto que temos. Senão o que estamos a fazer é sobreviver com o pensamento dos outros. Aqueles que dizem, olha a crise, olha a doença, olha que vai acontecer isto, não faças isso, mas não faças porquê? Exato, e se calhar a compra de um portátil, ou de um tablet, ou de um carro, vai dar aquela sensação que nós estamos em crise. Ou seja, este ambiente de crise, de certa forma, estimula o consumismo. Claro. Porque ao obtermos algo que pensávamos nós estava além das nossas capacidades, vai-nos permitir sentir confortáveis nesta crise. Ou seja, onde é que está a crise, afinal? É isso. É o sobreviver na crise, mas esta crise foi implantada por quem? E então estamos aqui só a falar da crise económica. Exatamente. Ou seja, veja, porque na realidade, que tipo de crise é que nós vivemos? Vivemos numa crise de valores.
Vamos para a internet e vemos uma crise de valores constantemente. As pessoas passam mais tempo a tentar ludibriar os outros, enganar os outros, e não estou a falar daqueles que vão para a internet vender a banha da cobra. Não é isso. Eu estou a ir mais longe. Aquelas pessoas, como eu dizia há pouco, que vão tirar as selfies a dizer que bem que eu estou e depois vão chorar para o canto. É aquelas pessoas que fazem uma postura toda XPTO, que é para tirarem um corpo inteiro fantástico, e depois quando se soltam ficam com mais barriga que eu. Isto quer dizer que as pessoas andam a mentir ao mundo para se mentir a elas próprias. Isto é sobreviver, não é viver. Viver é provocar o despertar de uma forma consciente. Este despertar vai começar a afetar-nos. Despertar não é propriamente uma coisa boa. Como eu costumo dizer, a verdade primeiro vai irritar-te profundamente e depois vai-te libertar. E para isto acontecer, nós temos que ir nos sinais do despertar. Existem imensos. As alterações de sono, as sensações quase telepáticas entre as pessoas. Cada vez mais nós vemos as crianças que já não precisam ser instruídas, elas já vêm com uma instrução, nós é que as destruímos. Cada vez mais vemos situações em que as pessoas parece que sabem melhor falar com o seu próprio corpo, com a sua própria mente. Cada vez há mais pessoas a acordar. E o que é que acontece? Aparecem uma série de gurus arquitetados pelos poderes instituídos que são exatamente para sacar o dinheiro destas pessoas e lhes tirar e armadilhar o crescimento destas pessoas o suficiente para que, em vez de um despertar, estas pessoas saiam do dogma em que estavam e entrem num novo dogma, porque elas devem ser divididas, porque quanto mais o povo, as pessoas, o ser humano estiver dividido, mais fácil é de conquistar. E não interessa se é os governos, se são as sociedades secretas, seja aquilo que for. O que interessa é que são. Não vamos dar aqui nomes ainda aos bois. Vamos sim entender que os bois já lá estão, então vamos lidar com isso. E enfrentar o perigo com medo, vai com medo mesmo. Se não te faz bem, não te faz falta. O pensamento é nosso no dia em que eu conscientemente quiser que ele o seja. Até lá, todos os pensamentos não são seus. Pode ir acompanhando também tudo isto. Aliás, passo aqui até o lado quase comercial do meu livro, O Quem Cala Consente, onde eu falo um bocadinho disto e desmistifico esta área o mais possível para levar às pessoas a capacidade de destruir a sobrevivência e construir a vivência. Porque nós temos que primeiro observar muito bem onde estamos, qual é a medida do aquário. É neste aquário que eu quero viver? Sim, mas tu para isso, para teres essa noção, essa consciência, tu vais precisar de um elemento provocador ou de um gatilho que te provoque a despertar para tal situação. Porque se nós estamos limitados pelos nossos valores, crenças e etc., que não são nossos, nós vamos precisar de um elemento externo que nos provoque. Sem dúvida. Ou que provoque sensações menos boas, porque é que isto me está a acontecer, ou isto que eu estou a ver não está a ter lógica para mim, eu agora descobri outras coisas que desmontam totalmente isto. Então, vamos pegar nisso e vamos ajudar a desconstruir a nossa realidade para reconstruir uma nova, em vez de aproveitar isso como eu sou frágil, eu se calhar sou médium, eu se calhar sou isto. Não queiram rótulos. Não queiram tirar, porque eu tenho sonhos premonitórios. Pois tens, tu e toda a gente. Toda a gente tem. Mas os meus acertam. Também os das outras pessoas, elas é que não se lembram dos sonhos. O que interessa aqui é entender que isto é igual para todos. Nós é que fazemos depois do mundo, o que tiramos do mundo dos pensamentos, nós utilizamos. E isto é o domínio sobre nós mesmos. É difícil fazer? Não. É mais fácil de fazer do que nós, num vídeo de 30 minutos, dizermos o que isto quer dizer. Porque pôr em palavras o que não é dizível é quase um feito hercúleo. Quer dizer, não vamos conseguir pôr em palavras uma coisa que não tem palavras para se pôr. Sim, e isto vai muito por processos de catarses, vai por estes processos mais
desconstrutores. São as crises. Exatamente, ou seja, porque estão-nos a abanar as alicerces da nossa personalidade. Está em crise. Se estiver numa situação de crise neste momento, avalie a sua crise, aceite a sua crise. Pense nisto como quem está a mudar de estação. Estamos no verão, vem aí o outono. O que é que nós entramos? Entramos numa crise. Porquê? Já não posso usar uma t-shirt porque estou com frio. Então entramos numa crise porque temos que ir buscar as roupas mais quentes lá em cima ao sótão. Vamos ao sótão, neste caso vamos ao sótão dos pensamentos buscar os pensamentos que nos fazem bem. E com o canal Portugal Místico nós estamos a tentar provocar isso mesmo, este clique, este despertar, que algumas pessoas podem ter consciência, outras não, mas o importante aqui é questionar. Sim. A falta de questionamento muitas vezes leva-nos a condenar-nos a nós próprios à zona de conforto. Há pouquinho tempo perguntaram-me, há um par de dias, perguntaram-me se eu não achava estranho um canal como o nosso, com tanta informação, ter tão poucas pessoas. Eu disse, isso é para mim, é para o lado que eu durmo melhor, por uma razão muito simples. Se eu provocar um clique numa pessoa que desperte, que veja as coisas com uma visão mais abrangente, se eu provocar uma única pessoa, e não é despertar para a quinta dimensão. Não é para a quinta dimensão de todo. Se eu provocar uma só pessoa fazer um clique, o efeito deste canal já valeu a pena. É a mesma coisa que muitas pessoas podem dizer: e tal, eles usam a cena solidária para ter mais cliques. Não. Nós não precisamos dos vossos cliques para ter o lado solidário. Porquê? Porque é solidário quem quer. Nós propomos. Nós, como canal, consideramos que não faz sentido pedir a sua ajuda só por aquilo que nós fazemos. Faz sentido que todos em comunidade façamos cada vez mais e ajudemos cada vez mais. Sim, estamos a ajudar a Help. A Help não ajuda em Portugal. Outra das coisas que já me disseram. E se ajudar as crianças em Portugal? Eu tentei, mas em Portugal não houve nenhuma que aceitasse ajuda do Portugal Místico, porque achavam que era demasiado namastê, coisa que não somos, de todo. Desse lado, aquilo que nós queremos, e hoje tivemos assim uma coisa mais densa, mais séria. Vamos ver se isto pega. Desse lado, o que nós queríamos era que nos reouça, reponha o vídeo do início, ouça-nos com atenção, tire as suas conclusões, faça-nos perguntas, use o e-mail para nos fazer perguntas, telefone, diga de si, ponha nos comentários. Se estiver a ver no YouTube, subscreva aí. E o sininho. O sininho. Vamos ao sininho, algures por aí abaixo, vamos subscrever e depois fazer cair uma série de likes, uma série de cliques. E porquê que nós queremos cliques? Simplesmente para divulgar. Se esta mensagem não lhe fez clique em si, divulgue, porque vamos fazer clique noutras pessoas. E é para isso que nós cá estamos. É esse o objetivo máximo do canal Portugal Místico. Desmistificar e levar daqui até si a possibilidade de saber pelo menos aquilo que nós achamos ser a nossa verdade. Certo. Não é a verdade absoluta, até porque essa é o conjunto de todos os pensamentos. Certo? Tenha uma excelente noite e junte-se a nós na próxima terça-feira. Claro que antes vai ter quinta-feira, mas junte-se a nós na próxima terça-feira, em que vamos continuar exatamente este tema e vamos falar dos sinais do despertar. Lembra-se? O afetar o sono, o sentir telepaticamente outras coisas. Sim, desta vez vamos por aí. Vamos mais longe um pouco. Até à próxima terça.